O quarto e último cavaleiro e seu cavalo, né? Tem um problema de tradução aí, que algumas traduções vão trazer cavalo amarelo, mas isso não é verdade. Ele é um esverdeado pálido. Essa palavra grega que traz a cor dele vai aparecer também num outro momento, quando ela se refere à relva ou à grama. Então, amarelo é um erro de tradução. O correto é esverdeado e, mais especificamente, pálido. Até porque ele faz referência aí ao cavaleiro, né? Que traz junto consigo o Hades, né, o mundo dos mortos, a sepultura, que no hebraico é o Sheol. Então, olha aqui, quando é aberto esse quarto selo, nós temos a concessão da morte, né, é concedido ao Cordeiro o poder sobre a morte, e o propósito dela, né, você vê a morte se aproveitando da consequência dos cavaleiros anteriores, além de ela própria matar muitos, né, por fenômenos naturais ou pestes, né? Terremoto, maremoto, tsunami, furacão, né, e além de várias pestes, né, o próprio Covid-19, né, o coronavírus, ele vem de animais, né, ele é pego quando o ser humano consome uma carne de um animal que tinha essa doença. Então a própria natureza e os fenômenos naturais, elas traziam destruição, as pestes, não só diretamente como no caso das guerras, né, que o homem ali no confronto de matarem uns aos outros, né, e veja que aqui a morte ela se aproveita juntamente com o Hades das mortes geradas pelos cavalos anteriores. Então veja só que tem uma sequência lógica e por isso eu faço parte do grupo que entende que o primeiro cavaleiro não pode ser Cristo, mas é o anticristo. Ele sai vitorioso e para obter uma conquista, e ali, em sequência da atuação dele que foi liberto primeiro, você tem um cavaleiro que vem e traz a guerra entre os homens, e ali muitos homens são mortos, nações se levantam contra nações, povos contra povos. Em consequência da guerra, o que toda guerra gera, historicamente, pelo que a gente conhece, né, dos nossos tempos? Logo após uma guerra, você tem prejuízo territorial, às vezes você perde áreas territoriais para povos inimigos. Isso gera crise financeira e econômica, você tem menos território, você tem destruição de propriedades, de edificações, de prédios, de instituições, né, são destruídos. Isso gera, além do prejuízo econômico, pode gerar o prejuízo educacional, intelectual e cultural daquele povo onde foi destruído. Você tem ali depois o custo para a reconstrução, então você fica sem mais dinheiro. Você tem o custo para manter a guerra, porque você tem que manter o soldado alimentado, você tem que ter equipamento para vencer o outro povo, você tem que comprar ali os tanques, os aviões, os navios, as armas, as melhores roupas, a melhor tecnologia. Então financiar a guerra é caro. Então isso acaba gerando o quê? O cavalo que vem depois, que é a fome, que é a escassez. A terra que foi destruída, o povo que foi afetado pela guerra, geralmente tem fome após esse período, né, por tudo isso que a gente acabou de enumerar. Né, então você tem ali a atuação do primeiro cavaleiro, que sai para conquistar, ele tem autoridade para agir e para conquistar, e ele faz tudo isso à distância, ele tem ali uma intermediação, ele não é um ataque direto. Então você pode ter ali o segundo cavaleiro como consequência do primeiro, você tem o terceiro cavaleiro como consequência do segundo, e o quarto cavaleiro se aproveita da morte de tudo que os cavalos anteriores geraram. E veja que ele não sai sozinho, né? Aqui fala que o Hades ia com ele, né? E ali ele traga, ele devora, se aproveita, né, de todos esses mortos, né? E a presença do Hades aqui devorando os mortos, ela é entendida erradamente desde o processo de helenização, né, da cultura grega, romana, se mistura com o judaísmo e o conceito que ele tinha de vida após a morte. Porque o Hades ele não se trata de um deus da morte, como a cultura grega, né, ela traz a questão do senhor do submundo. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente, quando tratar de Abaddon e Apolion. Mas aqui é a condição de morte, é a sepultura, é o sepulcro. O Hades aqui no grego é o Sheol em hebraico, que é a condição dos mortos, é o mundo dos mortos, é a terra que abriga de volta os corpos que voltam a ser pó.
Essa alusão ela é muito clara no Antigo Testamento, na escrita hebraica. Eles entendem que o Sheol é para onde os mortos vão, porque eles voltam a ser pó e se misturam com a terra. Então a terra os pega de volta, né? E aí eles falam que o espírito volta a Deus, que o concedeu. Salomão fala isso, né? Os mortos, né, voltam a ser pó e voltam para a terra que os deu, né? Que Deus faz o homem do pó da terra, e o espírito volta para Deus que o soprou no homem. Então, na escrita, na literatura, na fala hebraica, é muito claro o que é o Sheol, que é a condição de mundo dos mortos, não literal, como alguns usam ali a parábola do rico e Lázaro para querer explicar que existe ali um purgatório. Isso faz parte da helenização também, tá? Não existe purgatório na Bíblia. Se você tira a parábola de rico e Lázaro que Jesus conta, e ali Jesus está usando a parábola de rico e Lázaro dentro de um contexto de explicações acerca das riquezas e como elas não podem mudar a sua situação depois que você morre, não tem nada a ver com Jesus dando uma teologia sobre purgatório. Se você tirar esse texto de rico e Lázaro, não tem mais nada que sustente um lugar intermediário onde a alma fica ali viva e consciente, esperando até o dia. Daqui a pouco a gente vai falar, né, no próximo selo, a gente vai falar sobre essa questão um pouco mais a fundo. Mas essa questão do Hades, ela única e exclusivamente quer dizer que a morte agora volta a tragar muitos corpos, consequência dos cavalos, desse quarto cavalo e dos 3 anteriores. Tá? Não é uma personificação, não é uma pessoa, um ser, uma entidade, o Hades. É simplesmente o mundo dos mortos, ou seja, a terra, pó, que abriga de volta o pó, que o corpo volta a ser depois que se decompõe. Tá? Então aqui a condição de morte que o Hades representa é a terra para onde voltam os mortos. Ela está se fartando, se alimentando com tudo que tem acontecido em consequência dos atos dos cavaleiros e seus cavalos. Tá? E dessa visão sobre a morte, sobre o Hades, o mundo dos mortos, nós temos um erro de entendimento muito grave do texto ali de Pedro, né, que Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e aí as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu vejo até hoje, e eu já fiz isso algumas vezes até entender, muitos cristãos orando e dizendo, né, Senhor, fortalece a tua igreja, aviva a tua igreja, cobre a tua igreja com teu sangue, capacita ela para que ela possa lutar e as portas do inferno não prevaleçam contra ela. As pessoas falam isso como se o inferno fosse um lugar, um reino, um domínio, uma fortaleza que tivesse portas, e aí essas portas estão contendo ali os demônios para sair e atuar contra a igreja. E ele fala que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, mas a igreja está lutando contra as portas do inferno. Tem crente que ora para Deus para que possa saquear o inferno e salvar as almas. Não tem nenhum entendimento bíblico de que as pessoas já estão queimando num tal inferno. O que você vai ter é lago de fogo preparado para Satanás, os seus anjos e os que adorarem a besta e o falso profeta. Não existe nesse exato momento, de acordo com o meu entendimento e de muitos teólogos, não existe nesse momento um purgatório onde as almas estão conscientes, até esperar se vai ser condenado ou se vai ser transformado e estar com Cristo nos ares. Não existe um inferno onde as pessoas já estão sendo atormentadas. Tem muito vídeo aí falando, né, acharam as portas do inferno, ouviram dentro de uma caverna muito profunda, ouviram sons de agonia gritando lá embaixo, e descobriram onde é a porta do inferno, descobriram onde está o Hades, a entrada para o Sheol. Não existe isso. Não existe um diabo que está no inferno como seu reino e domina de lá e lá reúne a sua galera, como já fizeram, né? Até música, já fizeram peça, né? Jesus, quando ele morre, ele desce no inferno, interrompe a reunião do diabo com a galera que estava comemorando, pega a chave da mão dele, fala, perdeu o Playboy, e aí ele sobe, e isso não existe. Tá? Literalmente, isso não existe. Não existe isso, não há entendimento bíblico disso. Você não vê isso com nenhum judeu, esse entendimento de um lugar dominado pelo diabo e que tem almas ali conscientes sendo torturadas, outras aguardando com o pai Abraão, no seio de Abraão. Isso não existe. Tá? Ah, mas o que Jesus quis dizer então que sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela?
Se você entende, ali no grego, portas do inferno não prevaleceram contra ela, o inferno ali é Hades. Se você entende que Hades é um termo grego equivalente a Sheol, que é um termo hebraico da condição de mundo dos mortos, que é a terra que recebe novamente o pó que o homem vira depois que morre, Jesus está dizendo sobre essa pedra, ele fala sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja, né, eu vou criar todo um ministério e igrejas que vão surgir, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, nem mesmo a condição de morte física, ou nem mesmo que a pessoa desça à sepultura, isso vai mudar o fato de que ela é, a partir de agora, a minha igreja instituída por mim. Jesus está dizendo que a promessa dele, daqueles que fazem parte da sua igreja fundada, não mudaria a sua condição nem mesmo diante da morte física. Você pode estar morto, que ainda assim você é da minha igreja. E essa promessa ela faz sentido quando você pensa que na vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro, terão seus corpos glorificados, e juntamente com os que estão vivos, serão glorificados e subirão junto para Cristo. Nem o fato deles estarem mortos e já repousando na terra que os pegou de volta ao pó, isso não muda o fato da promessa que ele faz de que eles são igreja. Esse é o entendimento do arrebatamento. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, não quer dizer nada além de que, se você a partir de agora é minha igreja, mesmo que fisicamente você morra, isso não muda nada na promessa que eu faço. Eu tenho compromisso com você, mesmo que você já descanse no pó da terra, no Sheol, no Hades, no inferno. Tá? Inferno é mundo dos mortos, é a terra que abriga o pó da terra, que é o homem depois que morre. É importante ter esse entendimento, porque nossa, tem várias teologias erradas sobre doutrina do inferno. Aí misturam, né, Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, 7 camadas de inferno, os imperadores do inferno, os demônios mor. Você tem ali livros apócrifos que falam sobre classes de demônios e classes de anjos? Tem, mas ainda assim eles não apontam um lugar como sendo morada, reunião, fortaleza deles. Tá? Isso é simplesmente consequência da helenização. É difícil você, depois que você mistura uma coisa com a outra, você separar os elementos e ver o que é o que. É difícil mesmo. Tá? Mas é isso que quer dizer à luz do texto, da tradução e do entendimento dos nativos, do povo originário, que escreveu e que leu o conteúdo desses documentos. Tá?